Vini, que aí o Instagram entende que essa live é relevante, vai divulgando mais e também chamando outros colegas. Stephanie, Uhum. boa noite. Voltou? Conseguiu ajustar? Voltei. Muito bem. Acredito que ficou um pouquinho melhor. Para mim tá sem Ah, ficou eco, bem tá legal. tudo bem, viu? Ah, para mim tá dando um eco. Não sei se para outras pessoas. É, De repente é o meu mesmo. muito bem. Olha, Seja bem-vindo ao meu Instagram. Que alegria ter você aqui, doutor Alexandre Alonso, analista. Você pode satisfação. se apresentar um pouquinho para as pessoas que estão aqui conosco? Claro, claro, né? Eu sou Alexandre Alonso, sou psicanalista, né? Tenho aí como história, na história da minha formação, eu sou cientista social de base, né? Então acabei me apaixonando pela psicanálise desde a época da faculdade e, e aí são vários anos já com bastante dedicação em torno da psicanálise, estudando outras vertentes, outras teorias, e acabei me especializando também em neuropsicanálise, me especializei em teorias psicanalíticas. Enfim, acho que a psicanálise, como todo mundo sabe, é um projeto de vida, né? Eu estudei muito, continuo estudando até hoje, e é uma satisfação poder estar aqui com vocês, é uma satisfação poder compartilhar esse momento. Agradecer pelos colegas que já estão presentes, já viu o Ribas, o Gustavo, o Aguinaldo também. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, obrigado por comparecer, obrigado por estarem presentes. Que alegria. E muito obrigado, doutora Maria, pelo convite, pela oportunidade, por esse espaço, né? Assim, então, como diz você, olha, está vindo aqui para o meu Instagram, que delícia. Depois vai ser recíproco isso. Eu vou te convidar para vir para o meu Instagram um minutinho para a gente poder fazer uma live junto no meu Instagram. Sim, sim, convites sempre são bem-vindos. É interessante que a gente está tendo esses espaços para pensar, para Uhum. refletir, e Verdade. é um tema assim, né, tão pertinente que desperta muitas dúvidas nos grupos de estudos que a gente vai, principalmente assim, eu estou iniciando ainda a minha formação, você já tem uma longa jornada, mas o estudo ele é contínuo, É, né? Principalmente quando a gente fala de psicanálise, realmente é um projeto de vida. E pensando no nosso tema, o divã no virtual, por que que o divã ele faz parte da psicanálise? Para a gente entender um pouquinho, fazer uma introduçãozinha sobre o nosso tema. é verdade, né? Se a gente parar para pensar, né? Primeiro que quando a gente fala em divã, a gente quase que vê aquele móvel bonito, né? Elegante. Tem um quê de elegância, né? Quando você olha pro divã. Mas eu gosto muito, particularmente, de trazer uma reflexão importante, que é quando você pensa lá nos primórdios, na gênese da psicanálise, nós vimos praticamente essa época em que o Freud ele transita, né, da hipnose para a psicanálise, em que ele abandona essa prática da hipnose. E para a prática da hipnose, que era praticamente um estado análogo a um estado sonambúlico, a um estado de sono, né, as pessoas realmente precisavam estar mais acomodadas, mais relaxadas, né, precisavam estar ali num outro lugar, numa outra posição. E é interessante como é que, né, mesmo depois de abandonar a hipnose, o Freud ele mantém o divã, né? E Uhum. é muito divertido quando você lê alguns comentários dele e que ele fala, olha, né, é muito importante o divã porque ele traz esse lugar do acolhimento para o paciente, né? Ele traz esse lugar do acolhimento para o nosso analisando. Mas mais do que o acolhimento, algo interessante também permite esse estado de relaxamento, né? Esse encontro com você mesmo. E estar no divã, todos nós, eu acho que todos nós que estudamos psicanálise, a gente quase que mergulha na psicanálise, tem esse primeiro contato com a psicanálise, com essa
sei lá, parece um mito, né? Assim, ser psicanalista significa fazer uso do divã, né? Se você não faz o uso do divã, você não é um psicanalista, né? Você não necessariamente estaria fazendo análise, estaria fazendo qualquer coisa menos análise. Isso, claro, que me chama muita atenção, porque essa posição é muito confortável, né? Primeiro que o paciente analisando, ele está ali meio que deitado, relaxado, confortável, e a partir dessa posição, ele acaba também ficando longe desse olhar do psicanalista, né? Então, ele se sente, ele sabe que de alguma forma o analista está ali próximo, quase que na cabeceira, por trás, mas ele não se sente diretamente observado. Só que o gostoso de ouvir isso não é pelo lado do analisando, é muito interessante ouvir pelo lado do Freud, que ele fala, assim como o paciente também está ali no processo em que ele está associando livremente, né, ele está ali nessa fala livre, espontânea, e trazendo esses elementos das suas narrativas, da sua história de vida, e tudo isso, nós, como analistas, também estamos ali em alguns momentos nesse processo de uma escuta realmente bem flutuante, né? Essa escuta que você está ali praticamente escutando com o seu inconsciente, não é essa escuta, né? Essa escuta comum, né? É um outro tipo de Sim. escuta. E ele falava que ele gostava de ter um pouco de privacidade para esses momentos, não se sentir totalmente observado, totalmente mapeado pelos pacientes, né, que ficassem observando suas microexpressões, seus olhares, enfim, tudo aquilo que ele conseguia ali naquele processo dessa relação transferencial com o seu paciente analisando, produzir o que ele produziria. Então, pensando um pouco na origem, né, do divã, tem essa coisa, né, do divã como um espaço quase que mágico, né? O divã traz muito esse lugar do acolhimento, não só para o analisando, mas também para o analista. É isso. Vamos lá. É aí uma viagem, né? Quando a gente pensa em alguns escritos, ele até fala, né, Freud, que ele utilizava porque também é desgastante você ficar, ele atendia de segunda a sábado, né? E aí você atender o dia inteiro vários pacientes é desgastante você também manter o olhar fixo ali. Então, Uhum. o divã também favoreceria, né, essa questão do desgaste, do olhar e o favorecimento do inconsciente, né, do acesso ao inconsciente do paciente. Mas então, assim, a análise, né, a gente vai chegar lá, né, e qual a função técnica do divã, assim, como que a gente usaria o divã pensando na técnica? É uma boa pergunta, né? Porque eu vejo o divã quase como uma ferramenta, né? Quando se pensa em técnica, em método psicanalítico, para mim, na minha percepção, o divã é quase que uma ferramenta que nós, psicanalistas, nos dispomos. Agora, deveríamos, né? Eu acho que essa pergunta sempre aparece para vários de nós, deveríamos sempre convidar o nosso analisando para o divã? Acho que convidar, sim, né? Exigir, não. Eu acho que esse outro, analisando, ele tem que se sentir confortável também de ir para o divã. E às vezes vai levar um tempo, né? Assim como o processo inicial ali das sessões, da análise, normalmente as primeiras sessões nós estamos falando de uma entrevista, nós estamos falando de uma anamnese, nós estamos falando nesse primeiro momento em que a gente começa a estabelecer, né, esses laços, essa aliança terapêutica com o nosso analisando, e depois é possível, né, que ele se sentindo um pouco mais confortável, que ele aceite o nosso convite e vá para o divã. Então eu penso no divã muito como um lugar que nos permite realmente associar livremente com muito mais fluidez, assim, né? Com muito mais liberdade, né? Livre de julgamentos, livre dessa coisa um pouco sensorial dos estímulos, né? Do olhar, das expressões, enfim. Eu acredito que tem muito a ver com isso e a gente pode aprender muito a partir dessa construção simbólica do que é o divã. Agora, é claro que quando eu penso no divã no espaço presencial, eu também penso uma questão que tem um pouco a ver com a nossa cultura aqui no Brasil, né?
nós brasileiros, eu tenho comentado isso em alguns encontros, oportunidades, nós temos muito essa coisa do toque, né? Nós somos muito do touch. Então, parece que para nós, ser visto, perceber que o outro nos vê, que o outro está nos assistindo, faz parte desse processo de me sentir escutado, de me sentir acolhido. E quando você trabalha com pessoas de outras nacionalidades, pessoas que são de outras culturas, você vê que para eles é assim, não, por favor, não quero que você me olhe, fique aí. Né? Então, você vê que difere muito de cultura para cultura. Eu tenho um caso clínico que eu sempre compartilho, que é um norte-americano, e para ele era super confortável esse lugar de eu estar mais afastado, sabe? Ele não queria que eu observasse. Ele realmente queria estar no divã, ele realmente queria associar livremente. Tinha esse processo, muitas vezes, de fantasias e delírios e coisas que apareciam ali durante a análise, porque na cultura norte-americana eles veem muito o lugar do divã como um lugar em que é permitido fantasiar também. Aquilo que eu não consigo realizar na vida real, eu posso realizar dentro do set analítico, né? Quando eu estou ali no divã, sem julgamento, sem interferência, sem nada disso. Então, é uma mensagem interessante. Mas, para nós brasileiros ainda tem muito isso, né? Você está me vendo? Né? Será que você está me ouvindo? Ou será... Eu não sei se vocês já viram, tem vários vídeos do grupo do Portas dos Fundos, né? Que são super divertidos e que mostra lá o analisando deitado no divã, né? Comentando tudo aquilo que traz incômodo, que gera angústia, e tá lá o analista desenhando. Então, o brasileiro tem muito isso, né? Da desconfiança, de achar que o outro não está prestando atenção, que não está ouvindo, né? Que aquilo ali não é importante para ele, que está só passando as horas. E isso tem muito a ver com o desconhecimento do que é o nosso método, né? O que é o método psicanalítico. Então, muitas pessoas procuram a psicanálise porque buscam realmente um processo muito mais profundo, né, de se conhecer, de entender a origem, a gênese de seus sofrimentos, buscar, de fato, superar essas dificuldades que estão enfrentando ali, mas tem muita coisa também, ainda hoje, né, com bem menos do que antes, mas tem essa coisa do status, né? E para análise é chique, né? É, Estar com meu analista ainda é chique. E se vai para o divã, melhor ainda. a psicanálise ainda é muito elitizada, né? A gente Um percebe pouco. que o acesso ainda não é para todos, né? A gente precisa se dedicar muito, né? Só que a gente entende, até já trazendo um pouquinho para essa questão do virtual, por exemplo, né? A gente consegue acessar muitas pessoas numa live, ou então em uma palestra, um encontro, mas você consegue ouvir, né? Mas falar para muitas pessoas, mas a sua escuta ela é muito individualizada para com que você tenha uma escuta flutuante. Então, é Exatamente. diferente. Tem essas diferenças. A gente acessa muitas pessoas também no virtual. Isso é favorável. E como que a gente entendendo já um pouquinho, né, sobre esse contexto do divã, que é uma técnica, assim, uma dúvida que eu tenho, né, assim, particular. Eu Uhum. faço comecei, já tenho há 1 ano e meio que eu faço, assim, direto, que antes eu fazia, parava, fazia, parava, mas realmente, assim, de comprometimento com a psicanalista, né, que eu tô, já Uhum. tenho 1 ano e meio, eu ainda não fui pro divã, mas é que o meu atendimento, ele é online, né? A minha psicanalista, ela não mora na minha cidade, ela reside em outro estado. Então, assim, é uma das vantagens também do virtual, né? Que você pode, por exemplo, eu sou de uma cidade pequena, do Pará, no oeste, bem no interior do estado do Pará. E às vezes a gente não tem muitos psicanalistas aqui. Uhum. E o acesso era difícil, então o virtual ele facilitou você ter esses atendimentos com profissionais que você deseja, que você queria, e aí você consegue fazer isso, atender até de pessoas
de outros países, com outras culturas, para você ter esse embasamento. Como que ficaria o divã no virtual? Boa pergunta. Como que é a nossa realidade, né? Eu acho que a gente pode se perguntar assim, como é que é a nossa realidade hoje nos atendimentos virtuais, né? Porque como nós somos muito dessa coisa da conexão, do olhar, do toque, existe essa coisa de, você está me ouvindo? Né? Você está me vendo? Né? Você está olhando para algum lugar, né? Então, assim, às vezes você está aqui, você está num processo de escuta com o teu paciente, e de repente, você, sei lá, você está na escuta e olhou para algum lugar. O que, que você está olhando? Né? Essas perguntas aparecem com bastante frequência, né? Então, eu acho que o virtual, ele traz uma série de desafios para nós, né? Ele traz um desafio porque esse ambiente já não é mais esse ambiente 100% controlado como o ambiente da clínica presencial. Né? Esse ambiente virtual, ele é passível de algumas interferências. Né? A conexão pode cair, né? A minha conexão pode estar um pouco mais fraca, você aí pode ouvir um pouco de ruído, né? Ou eu não ouvi o que você está me dizendo. Então, a gente está o tempo todo, além dessa escuta, muito atento a como é que esse ambiente se comporta, né? Como é que esse ambiente vai alternando e quais são as consequências desse ambiente que oscila tanto em função das falhas de conexão, das quedas de energia, no processo da livre associação. Porque isso, em alguns momentos, gera ansiedade no nosso analisando, em alguns momentos gera, né, um pouquinho ali de angústia. Nossa, travou de novo. Nossa, mais uma vez, mais uma vez. E se você não tiver um equilíbrio, eu fico pensando até em nós, como analistas, você vai acabar se culpando por uma conexão que é algo externo, né? Não depende de você, né? Tem a ver muito mais com o ambiente, né? A tecnologia hoje dando um novo formato para essa clínica, né? Um novo formato para esse setting analítico. Então, acredito que nesse espaço virtual é possível, né, viver a experiência do divã. Agora, se na clínica presencial já é difícil convidá-los, né, para ir para o divã, imagine no virtual. Então, tem alguns colegas que criam, né, desde o início, ali no início dos atendimentos, falam sobre o contrato analítico, e parte desse contrato é você inicia o atendimento, conversa, né, com o seu analisando, ele faz as primeiras abordagens da sessão, e aí, quando realmente a gente fala assim, agora vamos para o divã, então o que seria esse divã, né? Encosta aí no sofá, tenta fechar os olhos, né? Eu estou aqui te acompanhando, aí alguns ainda criam o recurso de desligar a câmera, então desliga a câmera, né? Ou criam um recurso adicional que é só recua um pouco, né, a câmera para que você não fique totalmente visível pro analisando, que ele perceba que você está ali, mas ele não precisa perceber que você está olhando para ele o tempo todo, 100%. É interessante, né? Assim, pensando em termos de prática, né? É muito interessante, assim, porque a experiência do presencial, ela é diferente do virtual. É No muito entanto, que muitos enriquecedor. psicanalistas tinham muita resistência antes da pandemia. Existia já os atendimentos, mas principalmente, assim, dos psicanalistas, a minha própria psicanalista falou que antes da pandemia ela tinha essa resistência, ela só atendia um ou outro por indicação e com muita assim, resistência. Mas a demanda aumentou muito, a comodidade, conforto, né, de você não precisar se locomover para você atender do seu quarto, mas aí a gente esbarra em outras questões também, de pacientes que não têm um lugar privado dentro da sua casa, que Exato. vão fazer dentro do carro. Tem Muito histórias comum. assim de pacientes que fazem dentro de um armário. Eu fiquei assim, gente, como? Dentro do armário, gente, ó, dentro do carro, eu já vi, porque eu atendo pacientes que vão realmente para o carro. Eles, inclusive, preferem estar no carro, porque ligam o ar e ficam mais reservados, têm um pouco mais de privacidade, às vezes estão na rua, então dão uma pausa para a nossa sessão e faz a sessão ali da rua, de onde estiver. Mas realmente a questão do armário foi novidade.
Assim, tem, e aqui são muitas, né? Às vezes alguém bate na porta, atrapalha a sessão, e como é que isso interfere? Porque tudo faz Aham, parte da análise quando você vai no presencial, né? Assim, a forma, a disposição dos quadros, tudo já, né? A recepção, faz. tudo faz parte. E quando você não tem isso, aí a gente tem outras coisas também, né? De repente, aonde está o quarto, a sala, você também vai ter acesso a essas informações, né? É difícil dizer. Eu É, acredito assim que o virtual ele funciona, mas não é a mesma coisa. é. É que, na verdade, eu acho que a gente, cabe até a gente ter uma reflexão importante, né? O que é o divã, né? O divã, ele tem muito a ver com esse lugar do acolhimento, né? Tem muito a ver com essa noção um pouco Winnicottiana do acolhimento, do ambiente. Então, acredito que se nós pensarmos que no divã nós estamos nesse estado de nos sentir acolhidos, de nos sentir abraçados, de nos sentir ouvidos pelo nosso analista, também é possível viver, né, metaforicamente falando, essa experiência do acolhimento no espaço virtual. Então, quando eu me sinto acolhido, quando eu me sinto abraçado, quando eu me sinto realmente escutado pelo meu analista, que parece que o meu analista consegue perceber aquilo que me angustia, né? Eu consigo manter essa relação transferencial, essa aliança com o meu analista, então ali eu também me sinto como numa espécie de divã. Porque o divã nada mais é do que uma sensação. Ele não é só um móvel, né? Mas é o que esse espaço nos traz em termos de sensações, de emoções, de experimentações. E é possível viver isso. Então eu fico imaginando assim, quando você comenta sobre a questão do ambiente, né? A gente nunca sabe o que está lá por trás do ambiente familiar, quem está lá, quem está ouvindo, se a pessoa mora sozinha, se ela não mora, enfim, tem coisas que nem sempre a gente entra tanto na intimidade doméstica do nosso analisando, por uma questão de sintonia, né? Assim, às vezes você vai ganhando um pouco mais de liberdade, ele abre um pouco mais esses detalhes, às vezes leva mais tempo para trazer esses detalhes para análise, e aí eu, normalmente, até como analista, eu vou respeitando esse tempo do paciente, né? Eu fico perguntando, mas me conta, quem mora com você? Né? Você tem, a única coisa que eu falo que é importante é ter um espaço reservado para a nossa análise. Mas é super comum você estar ali em atendimento e de repente o paciente faz assim. Aí você fala, tem alguém aí? Aí ele fala, meu filho chegou aqui. Ele veio se olhar no espelho. Aí você fala, ok. Então, acontece muito isso, né? Como eu já tive uma experiência até um pouco divertida, assim, né? Vira quase uma anedota, né? Porque eu estava atendendo um paciente remoto, né? Eles fazem atendimento, é um casal que faz atendimento presencial, mas aí coincidiu que nesse dia eles estavam viajando, né? Viajando a trabalho e tal, e aí ele foi fazer o atendimento do quarto do hotel. Então nós estávamos ali no atendimento, né? E abordando aquelas questões profundas, que já não é só de uma, é do casal. E de repente eu fico sabendo que tinha um colega de quarto com ele. Eu falei, como assim? Eu falei, por que você não me avisou que tinha um colega de quarto aí? Então, é, eu vejo, doutora Maria, assim, eu me sinto muito confortável com a clínica presencial, mas eu me sinto muito mais confortável com a clínica, com esse setting virtual, né? Porque eu me sinto acolhido pela minha analista. Né? Eu não preciso estar nesse divã para me sentir acolhido, né? Para sentir que eu estou num processo de relaxamento, que eu quero e desejo associar livremente, que eu quero falar daquilo que me angustia, daquilo que eu estou tentando entender, que eu estou tentando compreender na minha história. Então, acredito que a gente tem possibilidade de fazer isso também e de também ajudar, né, de alguma forma nesse manejo clínico, para que o nosso analisando também viva essa experiência do acolhimento, né? Para que ele também sinta que independe de espaço, independe de lugar, né? A tecnologia ela é uma realidade que veio para ficar,
né? E por que que muitas vezes nós também temos essa resistência à tecnologia? Eu acho que é por isso que eu acabo voltando um pouco na minha fala lá no início, né? O divã é quase que um resquício desse declínio do Freud, da hipnose, dessa passagem da hipnose para a psicanálise, né? Ele é essencial? Há quem diga que sim, aqueles que são mais conservadores vão dizer que ele é essencial, e talvez nos mais contemporâneos, né, talvez pensando em Lacan, pensando também em Winnicott, até em Melanie Klein, Bion, né, todos esses um pouco mais contemporâneos a nós, diriam que a gente tem que estar um pouco preparado para essa evolução, né, para que a gente repense o nosso lugar nesse setting analítico. O que mantém essa relação, né, o princípio da relação da análise é, né, em primeiro lugar, a livre associação. Né, o nosso paciente analisando precisa associar livremente. E, num segundo momento, nós, com a nossa escuta, né, essa escuta técnica, essa escuta qualificada, essa escuta flutuante, né, livre de memórias, de interpretações antecipadas, né, de desejo de cura, né, desse delírio de cura que a gente às vezes tem de querer ajudar o outro. Então, eu acho que se a gente mantém todos esses elementos, o ambiente é muito favorável. E em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu via que era muito frequente isso em São Paulo, porque São Paulo é uma cidade muito grande, a mobilidade em São Paulo é um pouco mais complicada que em outras capitais do país. E aí o que acontece? É muito comum os pacientes em São Paulo pedir o atendimento online por uma questão de tempo, de otimizar o tempo, o deslocamento. Então, eu percebo que a gente também está vivendo um momento em que a gente vai redescobrindo esse setting, né? Porque tudo aquilo que a gente oferece para o paciente no presencial, eu acho que a gente acaba oferecendo ainda mais no virtual. Porque se no presencial eu ainda me dou esse lugar de conforto de sentar ali na cabeceira, no virtual, com essas interferências tecnológicas, eu já nem me permito muito esse lugar. Então eu estou sempre aqui, eu estou sempre atento. E é o que eu comentei, vai ter colegas que têm abordagens um pouco diferentes, né? que desde o início já Tem, colocam lá só na voz, mas eu acho que a gente também tem essa coisa do será, o outro perceber que você está ali. Né? Porque quando é no presencial, tem essa questão, né? Assim, é, só assim, existem, a gente acompanha alguns, né, psicanalistas, e para alguns não existiria análise sem a pessoa ir para o divã, seria qualquer outra coisa menos a análise. E uhum, aí é um discurso bem amplo, assim, para a gente pensar e refletir, né? é muito Sobre o profundo. setting terapêutico, porque até naquele filme, né, O Método Perigoso, o Jung, ele fazia né, atendimentos no hospital psiquiátrico e ele colocava a cadeira, né, e virava, estava de costa para o paciente. Então, ali dentro de um hospital, ele fazia um set terapêutico que ele utilizava dessa técnica, né? Porque a técnica do divã não necessariamente precisa estar naquele padrão, né? No sofá Percebe? confortável, naquela coisa é, que a gente vê, visualiza nas imagens, que é divulgado. E eu acredito que se nós não tivéssemos tanto essa questão das interferências que as redes têm, que cai conexão, o Wi-Fi oscila, eu acho que nós poderíamos nos sentir um pouco mais confortáveis de muitas vezes adotar essas técnicas que alguns colegas fazem de ficar só na voz, com a câmera recuada, porque é uma forma realmente de convidar o paciente para um estado de relaxamento, né? Para que ele não fique aqui o tempo todo atento ao meu olhar, o que está aqui atrás de mim, né? A pessoa fica acompanhando. Eles querem, se você direciona para a sua biblioteca, eles estão de olho na sua biblioteca em vez de prestar atenção naquilo que precisa, eles estão mapeando tudo, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa curiosidade como ser humano, né? Não vou nem dizer que somos só nós brasileiros, não. Nós seres humanos somos um pouco curiosos por natureza. É claro que o desafio está nisso, né? Assim, se nós entramos no atendimento,
a gente tentar assegurar o máximo possível de não ter essas intercorrências, né? E dar esse lugar do acolhimento, né? Que a pessoa perceba que realmente ela pode relaxar, né? Ela pode se entregar, porque você está ali, né, com essa escuta atenta, com esse carinho, porque eu acho que a única coisa que nós analistas podemos falar em termos de desejo do analista é esse carinho na escuta, no acolhimento que nós colocamos no atendimento dos nossos pacientes. E um detalhe essa atenção, esse acolhimento não quer dizer passar a mão na cabeça do paciente, né? Não quer dizer mimá-lo, né? Não é Muito bem pelo... isso. Não, não, gente, não, não, não mesmo, porque a minha analista tem momentos que a gente vai precisar ser um pouco mais incisivo, né, assim, para fazer uma interferência. E tem aí seria uma outra live, né, sobre as interferências, porque a gente ainda tem aquela visão do psicanalista ali que está só para ouvir, que não faz nenhuma interferência. E hoje a Uhum. gente já vê uma clínica diferente de psicanalistas que fazem bastante colocações também, né? Assim, direcionamento. É uma clínica diferente. Acaba sendo, né? Eu sempre fico atento muito a essa sugestão das interferências, porque a gente tem que evitar querer transformar o outro a nossa imagem e semelhança, né? Se bem a gente ocupa o lugar dessa, quase que de um substituto dessas figuras parentais, não quer dizer que, por ocupar esse lugar privilegiado que o outro nos concedeu, que eu tenho que transformar ele a minha imagem e Sim, semelhança. tem que ter um cuidado bem. Mas é interessante, é um tema que nos instiga muito, tem instigado muito sempre que eu penso no divã, né, enquanto esse espaço virtual. E eu confesso que os momentos que eu fui abordado por diferentes, claro que a gente acha divertido, né, mas assim, os momentos que eu fui abordado por diferentes pacientes, diferentes analisandos sobre o que é isso, né? Para onde você está olhando, né? Sabe essas colocações? Porque, assim, de uma certa forma, é como se eu estivesse no controle do outro, né? Eu me sinto um pouco também nesse processo, quase que castrado, impedido de estar livre, de viver esse processo que seja confortável para ele, mas que também seja confortável para mim, né? Então, eu acho que sempre que possível, se a gente tiver a possibilidade de, ganhando um pouco mais de liberdade com o nosso analisando, transferir ele, ainda que seja para esse divã virtual, ou esse divã no espaço virtual, né, para que ele tenha esses momentos em que ele não precisa estar atento à câmera, à nossa imagem, né, aos nossos olhares, isso seria muito saudável, tanto para ele quanto para nós. Acho que no mundo Tem aqui ideal. Ah, acho que da Arícia, né? Recebi atendimento online, gostei bastante, mas depende realmente de ambiente que seja sem interferência. O ambiente ele é um facilitador, né? Mas assim, não, às vezes a gente não vai ter esse ambiente sempre. Vai ter alguma interferência ou outra, mas a maioria das vezes a gente tem também um comprometimento, por exemplo, dos pacientes que a gente atende, tem essas questões que acontecem, mas no geral a gente consegue ter um atendimento com que o paciente realmente tenha ali um ambiente um pouco de privacidade, ou no quarto, ou tem gente que faz assim, né, mesmo em vários lugares da aham. casa, e que seja mais confortável para ele, assim. Eu tenho a experiência, né, tanto de atendimento dos analisandos, quanto da minha própria análise ser virtual. E eu me sinto muito confortável em ser atendida, em atender no virtual, mas assim, tem gente, colegas, né, que dizem, não, eu sou pro presencial, né, não consigo me adaptar a algo assim que... Então é muito particular de cada um também, mas é algo assim muito amplo que não tem como a gente negar ou então dizer que não vai ser incluído, né? Porque o virtual ele está aí, ele veio para ficar. Uhum.
Cada vez mais. Eu acho que o presencial ele vai passar a ser um luxo, né? O virtual ele vai ser ali como uma das opções mais viáveis Eu vejo daqui a aqui um tempo. num caso clínico que começou assim totalmente no presencial, assim mesmo na pandemia, e tudo com os cuidados, com todos os protocolos de segurança, tudo certinho. E aí teve um dia que esse analisando precisou, né, por N motivos, fazer o atendimento virtual, nunca mais saiu do atendimento virtual. Então, Se identificou. exatamente, porque é cômodo, é confortável, né? É claro que esse caminho de casa ou do trabalho para a clínica, ele também é importante, esses momentos em que você se conecta com esse encontro com o seu analista, com esse encontro que você tem ali semanalmente, ou um pouco mais de uma vez por semana, mas eu observo que na vida, da forma que nós vivemos hoje, e soma-se a isso as questões pandêmicas, que eu acho que ainda tornam isso uma realidade ainda maior para todos nós, esse lugar é confortável, é um lugar seguro para todos. Né? Eu sou capaz de encontrar esse acolhimento, eu sou capaz de passar, me entregar para esse processo de análise realmente, porque a análise é isso, né? É um processo de entrega, né? É um processo que tem muito a ver com a linguagem, com a verbalização, com essa fala, trazer, verbalizar, dar lugar a esses sentimentos, a esses afetos, a essas angústias. E isso é um processo que requer de nós coragem, não importa onde você esteja, né? Se você está no presencial, se você está no online. E aí eu tenho vivido uma experiência interessante, que eu acho que até vale a pena compartilhar com vocês, e eu até queria te fazer essa pergunta. Pensando no setting, né? Se nós sabemos que a gente está falando de um setting clínico, indiferente se é o presencial ou o online, nós deveríamos ter honorários diferentes para esses diferentes settings? É uma pergunta muito frequente, né? Assim, que realmente esbarra tanto dos pacientes perguntarem, né? Como assim, Uhum. né? Mas assim, tem muitos pacientes que questionam, outros colegas também, né? A gente já participou de vários debates referente a essa questão. Assim, debates no sentido de pensar, né? Porque não tem muito o que dizer, porque o trabalho ele é o mesmo, tanto do presencial quanto do online. A diferença é que um é presencial e o outro é online, mas no online você precisa estar presente, né? Tanto fisicamente quanto o seu inconsciente, a sua dedicação de você, Exatamente. do seu analisando. Então, assim, não tem diferença nesse sentido, porque o resultado vai ser o mesmo, né? Ou pelo Uhum. menos é para ser no Deveria ser, sentido né? de que deveria ser, porque eu penso, né, na minha humilde opinião, que tenho essas experiências, né, principalmente assim, muito ultimamente com a questão da pandemia e por realmente me identificar com atendimento virtual, a entrega é a mesma, não tem diferença nenhuma. Exatamente. Então, Não tem. eu tenho trabalhado muito isso, né? Porque assim, se você mora numa grande cidade, você tem que se deslocar da sua residência até a clínica para fazer os atendimentos. É claro que quando você pensa nesse deslocamento, né, você está falando de mais tempo do seu dia, você está falando de um gasto com transporte, combustível ou com Uber, qualquer coisa. Né? Então você tem outros elementos adicionais que poderiam justificar, né, um preço diferenciado para atendimento presencial versus o atendimento clínico. Agora, se você olha para o teu tempo, para a tua dedicação, para a tua escuta, é a mesma. Então, será que faz sentido realmente cobrar diferente? Né? Ter um valor diferente para o set online e para o setting presencial? Se, no fundo, nós estamos falando de um setting analítico,
aqui, né, o que configura o setting analítico? Não é exatamente a figura do analista, a figura do analisando, o desejo de passar pela análise, né, e não são parte desses elementos que constituem o setting analítico, né, a livre associação, a escuta flutuante. Então, se esses elementos estão presentes, o setting está configurado. Não importa se aqui no virtual, na telinha, né, na famosa telinha, ou né, na clínica presencial. Então, acho que fica uma reflexão para todos nós. Né? Eu acho que nós temos espaço para pensar e também para tentar ampliar um pouco mais as reflexões em torno, talvez, dessa questão que envolve o setting virtual. E eu retomo assim, eu penso muito nesse lugar do divã, né? O divã tem muito isso, ser esse espaço em que eu me entrego, né? Parte da minha entrega, parte desse lugar em que eu vivo a experiência analítica. E aqui eu vivo a experiência analítica. Então, de repente, essa telinha aqui hoje é o nosso divã. São questões a serem pensadas, a gente refletir. É tão interessante a gente refletir, porque a gente está vivendo, né, essa mudança, a gente está acompanhando em tempo real, né, a história se modificando, porque já existia assim, mas a gente sabe que a pandemia ela veio ali agilizar, veio realmente trazer ali para a gente, para esse despertar do online, no sentido de aderência, as pessoas estão pensando mais, estão refletindo mais sobre saúde mental, a procura também aumentou, né, por atendimentos, e a gente, assim, precisa estar refletindo sobre todas essas questões que envolvem o setting presencial, o setting virtual, porque a gente se depara muito com essas questões, assim, do paciente, mas sempre vai ter o pós e vai ter o contra, É né? E aqui a verdade. gente está, tanto do presencial quanto do online, né? Nenhum vai ser 100% ali único, né? Como uma única forma Não. de atendimento. E é interessante muito, mas pensando agora aqui, o divã é para todos? Ah, boa pergunta. É para todos. É para todos que queiram, que desejem o divã, né? O que eu vejo muito, olha, hoje, inclusive hoje, coincidência, eu estava fazendo um estudo de uma obra de Bion, e Bion fala uma coisa interessante sobre o silêncio no set analítico e a fala. E em algum momento ele fala assim, nunca negando, né, as contribuições e a origem da psicanálise, né, toda a teoria freudiana, as contribuições de Klein, de Anna Freud, de outros psicanalistas famosos e tudo. Mas ele fala o seguinte, muitas vezes nós usamos a fala como um elemento para nos distanciar dessa origem, né, ele chama de vértice zero praticamente, desse vértice originário dos nossos problemas. Então eu vou falando para me distanciar. E ele fala sobre o silêncio. E ele fala que muitas vezes, diferente do que a gente imagina, é possível que nesse processo do silêncio, né, esse silêncio presente no set, não importa se é do analista ou do analisando, ele pode estar muito mais próximo desse vértice do que se ele tivesse ali no processo dessa verbalização. Nem sempre verbalizar, nem sempre significa que nós estamos realmente alcançando essas profundezas do nosso inconsciente, né? Conseguindo realizar esse processo realmente real de investigação do inconsciente, de entender realmente, vamos falar assim, o núcleo das nossas neuroses e por aí vai. E eu acho interessante essa perspectiva dele, porque quando você me pergunta se o divã é para todos, eu penso, o divã é para todos, né? Mas para todos aqueles que não querem estar no controle,
para todos aqueles que realmente acreditam nessa entrega, que se entregam realmente com coragem ao processo de análise. Porque quando de alguma forma eu quero estar ali sentado, olhando, acompanhando, controlando para onde você olha, o que você mexe, o que tem do seu lado, o que tem atrás de você, isso demonstra que eu quero estar no controle. Isso demonstra que tem muito mais do meu controle, do meu desejo de controle, do que necessariamente dessa entrega à análise. Então, eu acredito que é algo muito importante a gente pensar se é para todos, né? Mas nem todos. Isso a gente... Ah, desculpa, pode falar. Era isso, nem todos estão dispostos a essa entrega verdadeira, né? Só para a gente pensando em pacientes neuróticos, né? Porque a gente focando aqui nos neuróticos, seria dentro dos neuróticos, sim, para todos, né? Que claro que os psicóticos já não entrariam nesse pensamento, né? Só para, de repente, se ficar alguma dúvida, né? Para as pessoas que estão aqui, se alguém tiver alguma pergunta, podem colocar aqui para a gente, né? Já está quase... Não, ainda tem bastante tempo, vamos... E a Temos conversa está tão... uns Tá minutinhos aí tão ainda, né? tem uns minutinhos, acho que uns 10 minutos ainda. Dá Temos. bastante tempo para a gente conversar, porque eu achei esse tema tão interessante, porque É, desperta na gente realmente, assim, vários pensamentos, né? com certeza. Pessoal, olha, quem está nos acompanhando aí, manda um coraçãozinho pra gente, compartilha a live, reforça aí, porque vocês curtiram, todo mundo vai ver que vocês curtiram, e aí os algoritmos do Instagram acabam divulgando a live para outras pessoas, ela alcança outras pessoas. Então, dão aquela força pra gente, mandam as contribuições, reflexões, as perguntas de vocês. Aproveita os minutinhos finais para que a gente possa interagir também. Viu? É, mas eu fiquei pensando assim, inclusive a perspectiva do psicótico, né? Ela aparece ali em Freud, quando Freud fala, né? Vai chegar um tempo em que nós vamos perceber que muito mais do que trazer um certo alívio ao psicótico, a gente talvez consiga ajudar mais os psicóticos. E aí eu vejo muito essa evolução dentro da teoria psicanalítica, e quando a gente já chega em Bion, ele já fala muito mais desse... Ele chama praticamente de uma transferência psicótica, né? Ele fala muito da transferência, da contratransferência, né? Disso que configura o processo dessa relação, dessa aliança terapêutica entre analista e analisando. E aí, de repente, ele sinaliza que, diferente do que a gente imagina, a gente tem que estar muito preparado para lidar com essas transferências psicóticas. Porque ele fala que é muito possível que a gente alterne, né, que esse analisando alterne muito rápido entre um polo e outro. Né? Que hoje aquele que parece que não tem nada de psicose, né, de repente daqui a uma sessão ele já tem traços psicóticos, e não é por isso que a gente vai falar assim, olha, a partir de agora não vou te atender mais, vou te transferir para um psiquiatra. Então, acho que ele tem uma abordagem interessante em torno desse assunto. Acho que nós temos muito que aprender ainda em relação a essa escuta, né, psicanalítica de pacientes psicóticos. E, para ser muito sincero, eu acho que, como diz o próprio Freud, o psicótico, tudo isso que ele fantasia tem muita verdade, né? Aquilo que ele fantasia, ele traz aqui para essa relação comum, né? Faz quase parte de uma forma de viver que, de repente, pode não ter nada a ver com a realidade, mas ele assume esse lugar. Nós, neuróticos, não, nós fantasiamos e negamos, é muito pior. Ele vive Então, às o vezes eu me psicótico vive pergunto na o que é pior. fantasia. É, é uma reflexão boa Será que é aquele pra gente. que delira e assume ou aquele que delira e nega, né? Que está delirando? É, enfim, são questões para gente pensar. E aí tem uma outra pergunta também Hum. sobre o divã, né? O divã, ele é indispensável para a psicanálise?
Se a gente entende o divã como acolhimento, esse estado de entrega ao processo analítico em si, ele é indispensável, né? Agora, deitar no divã, né, já não é mais esse divã simbólico, mas esse divã móvel, físico, eu diria que ele é dispensável. Eu acho que o importante é que o analisando ele se sinta confortável, né, que nós também nos sintamos confortáveis nesse processo, nessa aliança terapêutica, nessa relação transferencial. Eu entendo muito o que Freud fala, quando ele fala que cansa, né, ser observado o dia inteiro, né? Cansa ter esses olhares o tempo todo, né? Ter que demonstrar que você está atento o tempo todo. E isso dificulta um pouco o teu processo de escuta. E talvez seja muito mais essencial para a nossa prática terapêutica, né? Do que necessariamente para aquele que está sobre o divã, né? Tem pessoas, por exemplo, assim, né, que não vão aderir por uma questão própria, né, porque tem, tem pacientes que vêm procurar por uma questão bem específica, né, para um alívio de um sintoma ou de poucos sintomas, e não para um processo de autoconhecimento, de um conhecimento mais profundo, em que vai precisar acessar o inconsciente. Então, também nós, enquanto analistas, precisamos estar atentos, né, a essa questão, porque tem pacientes que vão assim, né? Eu já ouvi alguns relatos que, não gosto do divã, eu não quero o divã. A gente entende até às vezes, né, ali como um mecanismo de defesa, enfim, alguma Uhum. coisa, mas aí não é da pessoa, né? A gente É, também tem que respeitar que ela só quer aquilo, não quer se aprofundar. as resistências aparecem até no uso do divã, né? E se você propõe o divã no ambiente virtual, então aparece ainda mais a resistência, porque a pessoa fala, mas você está me ouvindo? Né? Então, é isso que eu falo, nós temos a possibilidade de trabalhar com muito mais tranquilidade, o que muitas vezes acaba sendo um elemento quase que castrador dessa liberdade para usar fazer o uso do divã nesse espaço virtual. Tem muito a ver com a nossa cultura. Tem muito a ver com a forma como nós, brasileiros, nos relacionamos. Eu Essa cultura. percebo que ainda é difícil assim a aderência ao divã para pacientes assim no geral, sabe? Uhum. As pessoas ainda não compreendem exatamente nós, né, da área ou quando a gente atende outros psicólogos, a gente percebe uma aderência diferente. Mas quando a gente atende pessoas assim que não têm esse conhecimento sobre não conseguem entender, né? Dizem, As o meu pessoas mais analista leigas, quer né? mais leigas, assim, Uhum. ainda tem muito essa questão, por que eu vou estar usando o divã? Então, nesse caso, seria do analista tá explicando essa função do uso do divã? Eu acredito que nós temos que estar sempre preparados para isso, né? O Freud, quando ele inclusive escreve a própria as suas teorias e defende a psicanálise, o surgimento da psicanálise enquanto ciência, em alguns momentos, por que ele não usou a palavra consciente, inconsciente, usou, por exemplo, isso, eu, e algo que ele fala é que a psicanálise ela surgiu para estar num lugar mais popular, mais acessível, né? Então acho que a gente tem que trabalhar isso existem correntes, né, que são muito mais tecnicistas, e tem essa coisa da linguagem que parece inacessível para outras pessoas que não são da psicanálise. Eu acho que a gente tem muito esse quase que um dever ético, né, como profissionais, de tornar acessível alguns desses conceitos, a compreensão de como que o nosso trabalho, a condição do nosso trabalho acontece. Agora, é difícil para um jovem profissional, um analista recém-formado, que não teve uma preparação adequada, não teve estudo suficiente,
explicar isso, porque muitos desses jovens analistas acabam quase que no processo da famosa psicanálise selvagem, né? Eles acham que é só chegar ali, sentar ali e escutar. E não é bem isso, né? É isso também, né? Então, eles, por essa prática que a gente chama de uma psicanálise selvagem, entendendo como algo um pouco primitivo, né, carente de embasamento teórico, de métodos, de tudo isso, quem não teve um preparo suficiente vai ter dificuldade para explicar o que é o divã para o paciente. Vai ter dificuldade em fundamentar a importância do divã no tratamento psicanalítico. Né? Então, se você já tem dificuldade para demonstrar do lado de lá a importância do divã, não vamos pensar no setting presencial, imagina trazer isso para o setting online, em que você tem que começar a trabalhar com uma série de analogias, de metáforas, de símbolos, para que a pessoa entenda que esse divã tem muito mais a ver com esse espaço, esse lugar do relaxamento, do acolhimento, da entrega. Como é que a pessoa entende isso? Porque são questões muito complexas. Por exemplo, Sim. tem psicanalistas que não têm o divã já na sua clínica, né? Por exemplo, tenho uma colega que ela faz, aí ela veio me perguntar sobre o divã, que ela não via na, na clínica lá onde ela fazia com a psicanalista. Aí eu disse que ela deveria perguntar para a própria psicanalista dela, né? Já que é um desejo dela. Porque fica difícil responder porque não tem o divã, né? Não. Já Então, assim, desejo só dela para fazer uso do trazer, divã. porque assim, às vezes, para a gente, né, que a gente tem bastante psicólogos, né, psicanalistas, quando a gente vai fazer a procura, a gente tem essa fantasia de querer usar o divã, né, entende? Então, aí quando a gente vai procurar um profissional que não faz o uso do divã, então são muitas questões, né, porque Verdade. são muitas formas de atuação dentro da própria psicanálise, são várias linhas, são vários, tem alguns profissionais que são mais ortodoxos, alguns que têm umas frentes mais modernas, e aí a gente tem que ver também qual a gente vai se encaixar, né, assim, conforme aquilo que a gente acredita, vai pensando naquilo, né, assim, eu acho que a gente já está se encaminhando para o final, né, e não tem perguntas, então vamos pensar, espero que as pessoas tenham compreendido, tenham gostado, porque eu particularmente adorei essa Eu conversa, também. aprendi muito, E é e gostoso associar livremente, né? É prazeroso para nós também, porque nesse processo a gente aprende junto também, nessas ponderações, quanta coisa a gente vai refletindo em torno da nossa própria prática, aprendendo uns com os outros, né? Como que essas interações são importantes para nós, terapeutas, psicanalistas, tudo isso é muito válido, gente. Nossa, fiquei muito animado com isso. Aí, ó, o pessoal está comentando. A Arícia comentou que gostou bastante do tema. Muito obrigado pelo feedback. O Gustavo também disse que adorou. É super necessário compreender que as atualidades da nossa área. Gente, desafios estão aí, né? Nós é que temos que estar preparados para acompanhar essa evolução. Tenho certeza que se o nosso pai fundador da psicanálise, o Freud, estivesse aí, ele ia apoiar muito várias práticas, porque ele tinha esse desejo real da psicanálise alcançar uma grande massa, poder realmente chegar a classes menos privilegiadas, menos favorecidas, que não só a burguesia, né? Não só aquelas famílias ricas da época, lá, vienenses. Então, eu acredito que eles ficariam muito felizes com o resultado de tudo isso. sim, né, a gente nos grupos por aí sempre o que que Freud diria, né, de tanta É verdade. mudança, de tantas atualidades, a gente fica só pensando, mas eu acho que para alguém que criou que é tão inovador ao ponto de criar, né, uma teoria como a psicanálise, com certeza estaria super atualizado e com ideias mais inovadoras ainda, de repente, até do que temos hoje. Né? E temos, claro que a gente tem que entender Freud, tem outros pós-freudianos também que vêm com outras possibilidades, né? Por exemplo,
quando a gente pensa no divã, né, lá que começou com... o divã, ele é interessante a gente entender, porque o divã, ele é antes da psicanálise. É anterior à E psicanálise, isso aí. ele é anterior à psicanálise. E ele permanece até hoje com atualizações, né, com upgrade. Com alguns toques de sofisticação e agora com um toque de modernidade, né? Esse lado tecnológico, né? Então, eu costumo dizer exatamente isso assim, querem pensar no divã no espaço virtual, a nossa telinha é o nosso divã, né? É aqui que a gente se entrega no processo de análise, através dessa telinha, dessa interação entre analista e analisando, que a gente realmente vive a nossa análise no setting virtual. Então, setting psicanalítico virtual, vamos colocar assim. Então, é tão feio a gente fazer distinção, né? Virtual, presencial. Não, gente, é setting psicanalítico, pronto. É o setting, porque o setting ele pode ser em qualquer lugar, como você bem disse, né? Se tiver Exato. a atenção flutuante, a técnica e ali alguém que realmente deseja estar pensando e acessando o seu interno, a gente estaria fazendo a psicanálise. Claro que dentro de todas é importante a gente entender, né, como funciona esse processo, como que a gente pode estar se atualizando, como que a gente pode estar fazendo para com que favoreça esse acolhimento, essa entrega também que o paciente compreenda a importância, porque para mim é importante esse processo quando realmente a gente deseja ter uma análise mais com, com autoconhecimento, da gente entender realmente as causas dos nossos sintomas e acessar os nossos processos inconscientes. Facilita, é uma técnica, né? Não significa que a gente vá usar sempre ou que a gente não vá usar, mas que é uma técnica muito importante para a psicanálise, que realmente tem ali uma história, né? Tem uma história, tem um porquê, né? tem, é parte de uma técnica, é parte também das nossas ferramentas, né? Vamos dizer assim, parte daquilo que compõe aí esse setting. E é por isso que eu acho que é tão importante a gente discutir isso. É muito agradável essa discussão. Estou vendo ali, ó, a Derson comentou gratidão pela partilha de saberes e vivências. Gratidão a você, Aderson, está sempre aí apoiando, reforçando. Carinho, gratidão aí pela presença. A Arissa comentou, quero mais de vocês por aqui, adorei mesmo. Que coisa boa, eu fico feliz. É isso, gente, eu acho que nosso desejo é esse, sempre proporcionar espaços para que a gente possa falar em psicanálise, expansão em psicanálise, discutir assuntos que para alguns, né, estão aí como, não se discute, né, isso eu não abro mão, e a gente está aqui tentando demonstrar, não que a gente está tentando romper com a tradição ou com aquilo, mas a gente está buscando ressignificar, que é muito do que a gente já faz dentro da própria análise. Exatamente. Gratidão a você por estar aqui. Nossa, muito bom. Adorei Eu que mesmo estar agradeço. conversando com você. Foi muito prazeroso, foi muito tranquilo, leve, como deve ser, e uma conversa bem esclarecedora. Espero que todos, né, colocaram aí que gostaram. Espero que em breve a gente possa, de repente, ter outros momentos também para estar conversando sobre psicanálise e refletindo, tendo esse espaço também para favorecer mais esse conhecimento, né, esse saber que é a psicanálise. Com certeza. Gratidão. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. E a gente se vê numa próxima live. A gente se vê, gente. Um Boa abraço sexta-feira, bom final de para semana. todos. Obrigado. Tchau. Tchau.